momento o inédito viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o provocador filosófico Emerson W. Dias nesta quinta-feira. Emerson, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta quinta-feira? Hoje nós vamos falar sobre misoneísmo. Misoneísmo. Isso. E o que é isso? O que é isoísmo? Antes de entrar na explicação do que é o misoneísmo, por que eu vou falar disso? Eu esses dias estava ouvindo aquela música Faroeste Caboclo, do Urbana, lembra? Sim, e aí claro. tem uma frase que ele fala o seguinte: não é que o Santo Cristo estava certo, o seu futuro era incerto, ele não foi trabalhar. E eu fiquei com essa frase na cabeça, porque essa semana eu tinha um encontro sobre carreiras, a gente fez uma palestra lá na NEFAC, e eu tinha uma fala sobre essa coisa do futuro do trabalho e tal. E eu fiquei pensando, né? Nesses tempos de inteligência artificial, robótica, essas coisas todas aí, essa coisa que o fim do trabalho, né, o fim do emprego, tem muita gente nessa situação, né, de não é que o Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto, ele não foi trabalhar, né? Porque essa frase, apesar de ter um contexto ali do Santo Cristo, mas ele reflete um pouco a situação que a gente sente quando a gente está em perigo. O ser humano, geralmente, quando está em perigo, ele tem três estágios, né? Ou ele reage para a luta, né? Ou ele foge, ou ele congela. Porque você é ameaçado, você tem que, né, tomar uma decisão instintiva. E você não controla isso, né? Isso é o próprio instinto reagindo. E eu acho que tem muito isso, assim, né? A gente tem discutido muito sobre as questões de trabalho, emprego. De fato, eu acho que essa questão do emprego, como ele é hoje, como a gente conhece ele hoje, eu acho que dificilmente ele é um quadro que voltará a ser como ele sempre foi. Sim. Por outro lado, a gente vive num país e numa cidade e no mundo, né, que tem tudo para ser feito, certo? Quando você olha questões de urbanização, por exemplo, né? Essa semana agora eu estava lendo uma matéria numa revista que a capa dela fala das 100 startups to watch, né? Ou seja, 100 empresas que estão começando para você ficar de olho porque elas podem dar muito certo. E tem de tudo ali. Tem desde o agronegócio, a governo, tem questões ambientais, tem questões em relação à mobilidade. Ou seja, tem tanta coisa. Quando você anda em São Paulo, tem tudo para fazer nessa cidade, né? Em termos de infraestrutura, mobilidade, moradia, políticas públicas, enfim, tem um mundão. Ou seja, trabalho não falta. Agora, talvez a relação emprego, de fato, ela vai ser fortemente alterada, né? Porque precisa também de formação, né? Precisa ter especialização. Exatamente. Nas áreas que você está falando, né? Exatamente. Eu estava vendo esses dias também que essa coisa do infoproletário, que é o pessoal que trabalha como motorista de aplicativo, ou faz entregas de aplicativo, né? Que o pessoal pede comida e tal. Esses caras não têm muita proteção, não tem nenhuma proteção trabalhista, não recolhe INSS, enfim, né? Não tem registro em carteira, não tem fundo de garantia, não tem um monte de coisa. E tem uma seguradora que eles estavam estudando como é que eles conseguiam criar um seguro que pudesse dar algum tipo de proteção para esse trabalhador. Sim. Por quê? Porque, claro, se o Estado não resolve, o mercado vai achar uma solução. É a melhor solução, não sei, não vou discutir isso. Mas enquanto não se tem uma alternativa ideal, você precisa ter alguma alternativa paliativa, né? Você precisa ter alguma solução para essas pessoas. Porque se o camarada cai aqui na Paulista entregando sanduíche e fica 15 dias sem trabalhar, esse cara não come, porque vai ter receita de onde? Então, quer dizer, a proteção trabalhista serve para isso, para você proteger o cidadão nessas situações. Se ele não tem isso, como é que fica, né? Se você olha para a questão de saúde pública, enfim, ou seja, tem... ele deveria também formalizar essa questão, vamos dizer, se ele é um empreendedor, ele formalizar a relação dele dessa maneira para que ele pagasse aí as taxas devidas e tivesse o devido respaldo do poder público. Sim, né? Mas é muito difícil também, porque muitas vezes esse cara ele não está lá porque ele quer uma carreira ali, ele só está ali porque ele está numa situação de desemprego e ele foi para isso porque ele precisa ter algum tipo de renda. É verdade. Mas o que é isso, né? O futuro vai batendo, a gente fica muito inseguro em relação a ele, né? Então não é que o Santo Cristo estava certo, seu futuro nem certo, ele não foi trabalhar. Porque é um certo medo do que vem. E o misoneísmo é exatamente isso. O misoneísmo é o
o medo, o ódio irracional de ideias novas, aversão, repulsa, desconfiança em relação à mudança, em relação ao que vem ao novo. É o que o pessoal chama comumente de neofobia, né? Eu tenho medo do futuro e aí fico numa situação de paralisia e não faço nada porque eu fico esperando uma solução que não vai ter se você também não procurar desenhá-la, né? E é muito do que a gente vivia há 200 anos atrás, 250 anos atrás, na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, tinha um cara chamado Ned Ludd, né, que criou o ludismo. O ludismo era o cara doido lá que quebrava as máquinas a vapor porque as máquinas roubavam o emprego das pessoas. Então os caras iam lá e quebravam tudo. E até hoje é isso. Até hoje é isso, né? Você vai quebrar um celular hoje porque tem aplicativo aí que oferece, né, entrega de comida, carro e etc. Não é o caminho, certo? Mas isso também dá medo porque gera desemprego. Ou seja, a gente fica aí na situação, né, de apreensão em relação ao futuro, mas o futuro nada mais é do que o presente em construção, né? Então, e do misoneísmo, né? Misoneísmo, exatamente, né? Tá certo. Não adianta ser misoneísta. A gente tem que encarar. Ser realista. Bacana. E qual que é a frase do dia? Bom, como eu já tinha, né, pego uma parte da música do Legião Urbana, aí eu tava pensando sobre as músicas do Legião Urbana e achei outra que tem a ver com isso, né? Que ela fala o seguinte: não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O meu medo é a gente, né, começar a cantar aqui e as pessoas quererem invadir aqui, achando que é a Legião Urbana que está de volta. É o The Voice. The Voice. Muito legal, muito bom, Emerson. Certo? Bacana. Na verdade, até falando do Legião Urbana, o Brasil é o país do futuro. O país do futuro. Tem uma música dele que também fala isso. Brasil. Já que você está falando do medo do futuro, há 200 anos nós somos o país do futuro. Né? E afinal e aí já, né, que país é esse? Que país é esse? Legal, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook e Instagram. E no YouTube, o canal Inédito Viável, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson, te aguarda aqui então na quinta-feira, semana que vem, com mais um Momento O Inédito Viável. É quinta, Renato. Valeu! Vamos sair desse negócio de misoneísmo aí, vamos encarar as dificuldades, né, Emerson? É isso aí. O Bizarro dizendo que nasceu em Getulina, olha só que bacana.